Olá, seja bem-vindo à terceira aula da série sobre direção de arte do Guia Audiovisual. Se você perdeu as outras, é só entrar no site da produtora experimental e assistir. Essa aula vai ser sobre espacialidade. Toda cena exige um trabalho de direção de arte, que é a cenografia, ou a montagem do espaço em que ela vai ser gravada, seja ela um estúdio ou uma locação. A partir das referências do diretor de arte, o cenógrafo vai fazer o projeto daquele espaço e a montagem. Por exemplo, se a cena se passar num quarto montado num estúdio, o cenógrafo ele vai decidir quantas tapadeiras vão ser usadas para montar esse cenário, aonde ficariam portas e janelas e objetos como cama e armário, que são maiores. Todas essas escolhas são feitas a partir das necessidades da direção de arte, fotografia e geral para tentar minimizar os imprevistos na hora da gravação. Porém, se essa mesma cena desse quarto ocorrer em um local fora de um estúdio, o cenógrafo vai se encarregar, junto com o produtor de locação, de achar um local adequado. Esse local não necessariamente vai ser um quarto, pode ser uma cozinha, um banheiro, uma sala. Aí, a equipe do cenógrafo, junto com a do cenotécnico, do aderecista, do produtor de objetos e do pintor de arte, vão se responsabilizar em vestir esse local para que se pareça o máximo possível com o quarto desejado. Dentro de uma cena, os objetos que preenchem aquele espaço são essenciais. Para isso, existe uma equipe que é de produção de objetos que cuida só de comprar ou alugar esses itens que vão preencher o cenário de acordo com a concepção da arte. Isso inclui objetos que são usados na mise-en-scène diretamente, que são chamados de props, e outros tipos de objetos que o diretor de arte queira colocar como ambientação. Por exemplo, se você tem uma cena que se passa no quarto da personagem principal, que adora hip hop, ela não vai ter pôsteres de banda de rock e uma guitarra pendurada na parede. O produtor de objeto ele é responsável para tornar esse ambiente, o quarto, coerente com o concept board montado anteriormente e com o perfil da personagem. Caso uma cena exija um objeto que não pode nem ser comprado ou alugado, aí entra o trabalho do aderecista. Ele e sua equipe vão montar esses objetos e pode ser até para cenografia e figurino também. Uma parte importante do trabalho de espacialidade é a caracterização feita pelo pintor de arte. Ele vai escolher que material de pintura usar, assim como os pigmentos, para chegar na cor requisitada. Ele também vai ser responsável pela textura e o grau de naturalidade do espaço. Por exemplo, caso o cenário seja um galpão velho, o pintor de arte pode criar efeitos com a própria tinta para criar mofo, ferrugem ou uma mancha de infiltração. Ele também pode criar um efeito numa tapadeira feita de madeira, como se ela fosse de mármore ou metal, ou até mesmo criar uma textura áspera numa parede completamente lisa. Por fim, o pintor de arte também fica responsável em estilizar paredes e tapadeiras. Por exemplo, se a cena se passar num beco, ele pode pintar grafites. Se a cena se passar num quarto de um artista, ele pode pintar obras de arte. Normalmente, essa escolha é do próprio pintor de arte, desde que converse com o concept board. Agora que você sabe mais sobre espacialidade, não perca o último episódio da série sobre direção de arte do Guia Audiovisual. Iremos dar dicas e referências.